Meu querido, fala, minha querida! Agora você vai aprender comigo de uma vez por todas análise sintática. Prof, o que é análise sintática? Sabe aqueles conceitos de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, VTD, VTI, VTDI, VL, VI, meu Deus, o que é isso? Predicado verbal, predicado verbo nominal, predicativo do sujeito. Todos esses nomes que a prof acabou de comentar com você são classificações da parte da análise sintática. Na grande língua portuguesa, né, em todas as áreas aí de estudos da língua portuguesa, uma grande área chamada sintaxe, que ela trabalha com a estrutura dos enunciados. Sabe lá na parte da morfologia, classes gramaticais que você estudou comigo? Lá nós apresentamos, classificamos as palavras quanto à forma e quanto à função. Então, se era uma palavra que dava nome, nós chamamos de substantivo. Se era uma palavra que indicava, né, uma ação, um estado, mudança de estado, nós dávamos o nome de verbo, ok? Beleza, então isso é uma classificação morfológica que nós chamamos. Classificação morfológica ou classe de palavra. Dizer que a palavra é, né, um verbo, um substantivo, um pronome, um adjetivo, advérbio e por aí vai. Ok. Agora, aqui na parte da análise sintática, nós não vamos observar e analisar e classificar a palavra só pelo seu uso em isolado, mas sim pela relação que ela estabelece dentro do enunciado que é de maior importância para a análise sintática, que é o enunciado chamado oração, que é o enunciado que tem verbo. E nesse primeiro momento, nós teremos mais de um momento para análise sintática, tá? Porque é um conteúdo bastante extenso, mesmo. Nesse primeiro momento, eu quero apresentar para vocês alguns conceitos bem gerais, bem básicos, bem iniciais mesmo, de análise sintática, porque depois daí você vai perceber que a parte de análise sintática é um conteúdo bastante complexo. Então, ele vai aumentando de níveis de dificuldade e para entender determinadas classificações, você só compreende realmente se você tem a base, o conteúdo básico anterior. O primeiro básico de análise sintática é a parte de classes gramaticais, que você já estudou comigo, que você já tem uma noção. E agora nós vamos entender o básico primeiro de classificação e depois vamos avançando dentro das classificações em cada um dos blocos seguintes que a prof trabalhar com vocês, tá bom? Então vamos lá. A análise sintática, ela estuda e classifica as orações e os termos de cada oração. Quando nós olhamos lá atrás para a classificação morfológica, então, quando eu dizia que uma palavra era um verbo, era um pronome, era um advérbio, era um adjetivo, eu dou uma classificação gramatical, uma classificação morfológica. Agora, aqui, quando eu olho para a relação que essas palavras estabelecem dentro da oração, eu vou dizer que cada uma dessas palavras é um termo sintático. Então, quando a prof classificou assim para vocês lá atrás, ó, ela é bonita ou ela é linda. O ela aqui é um pronome na parte da morfologia, ok? Pronome. O é uma forma do verbo ser, então isso aqui é um verbo. E bonita é a característica, então isso aqui é um adjetivo, ok? Característica, adjetivo. Agora, na análise sintática, nós vamos dar uma classificação sintática, nós vamos chamar esses termos aqui de termos da oração. Então, o ela é o sujeito, o é bonita é tudo que foi falado sobre o sujeito, então isso aqui é um predicado. É um predicado que indica um estado permanente, então isso é um predicado nominal. Esse verbo aqui que indica o estado permanente é um verbo de ligação. E esse bonito aqui é a característica do sujeito, então isso aqui é um predicativo do sujeito, tá? Então é basicamente isso. Agora, a mesma palavra que recebeu o nome, né? Que recebe o nome de adjetivo, de artigo, de pronome, de substantivo, vai receber uma classificação sintática, tá? Vai receber o nome de termo da oração. Antes ainda, vamos entender o que é frase. Então, prof, frase e oração é a mesma coisa? Não. Frase, gente, é a unidade mínima de comunicação linguística. Para ser considerado frase, precisa ter sentido. Então, quando nós temos aqui, ó, silêncio, é uma palavra só, mas silêncio já transmite sentido. Se você olha para um cartaz que está no corredor lá, é colado na parede do corredor de um hospital, está escrito só silêncio, você já sabe o que é para ser feito, o que é para acontecer, que não é para ter ruído, né? Que não é para ter conversa, correria, sons, né? Ali naquele ambiente. É para ocorrer silêncio, para respeitar o estado das pessoas que estão ali naquele local, internadas, né? E recebendo tratamento. Então, é uma palavra só que tem sentido. Então, isso se classifica como frase. Estrutura que tem sentido, que comunica, é frase. E para ser oração, prof, que é o que você está falando aqui agora. Oração, gente,
é a frase ou parte de uma frase que se organiza em torno de um verbo. Então, para ser oração, nós precisamos de verbo. Verbo ou locução verbal. Prof, o que é locução verbal que eu não sei? Gente, locução verbal é quando nós temos mais de uma palavra com valor de verbo. Verbo é o que mesmo? Palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Beleza, então agora eu vou ter uma expressão indicando uma ação, um estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Então aqui eu tenho, ó, eu falo. Eu falo. Verbo falar, conjugado na primeira pessoa. Agora eu digo, ó, estou falando. Nós temos uma expressão aqui que indica a ação de falar que está acontecendo agora. O estar aqui, ó. Uma locução verbal é isso, gente. Até deixa a prof colocar aqui, ó, um pouquinho mais detalhado para vocês entenderem melhor. Só um minutinho, ó. Locução verbal, então, né? Expressão. A locução verbal, meus queridos, ela vai ser composta por um verbo, que é um verbo que nós classificamos como auxiliar. Verbo auxiliar. E um verbo que é classificado como verbo principal. Tá bom? O verbo principal, ele vai aparecer em uma das 3 formas nominais. Então, ele vai aparecer no infinitivo, ele vai aparecer no gerúndio, ou ele vai aparecer no particípio. No caso do exemplo que a prof acabou de dar para vocês, eu disse assim, né, ó. Vou até alterar a cor aqui, ó. Estou falando. Quem é o verbo principal e quem é o verbo auxiliar? O verbo principal é o que aparece em uma das 3 formas nominais. Aqui no caso, ó, falando apareceu no gerúndio, então esse é o verbo principal. E ele também é o verbo que indica a ação que realmente acontece, gente. Porque quando a prof diz assim, eu estou falando, o que é que realmente acontece? É a ação de falar. Só que ficou estou falando porque é a ação de falar que está em curso, ok? Então, o verbo auxiliar, você vai guardar aí, né? Esse VA, que a prof vai deixar aqui como sigla, ele marca sempre a pessoa que pratica a ação. No caso aqui, ó, estou, primeira pessoa. Pessoa e número, ao mesmo tempo, né? Primeira pessoa do singular. Pessoa e o número. E o tempo e o modo. Por isso que ele é um verbo auxiliar, porque ele apresenta outras características que o verbo que indica a ação não apresenta. Compreenderam? Então, ó, estou falando, pessoa e número, eu, primeira pessoa do singular. Estou falando quando? Estou falando agora, no momento atual. Então, aqui o verbo está no presente do indicativo, para indicar que a ação acontece agora. Beleza? Isso é ser uma locução verbal. E os 2 verbos se complementam. Eu poderia tranquilamente dizer eu falo agora, tá? Eles equivalem a um só. Isso é ser locução. Então, oração é isso, gente. Ela se organiza em torno de um verbo ou de uma locução. E o número de orações, ele equivale ao número de verbos, tá? Então, conforme a quantidade de verbos que eu tenho na estrutura, eu tenho o número de orações. Só não bate, só não dá equivalência quando é locução, né? Porque como a locução tem mais de um verbo, você vai contar como um só. Porque é só um que prevalece, é um só que sobressai, tá? Uma ação só, tá bom? Ok, agora vem aqui o... só voltando aqui, ó. Se a prof diz assim, ó. Estou falando e estou conversando, eu tenho quantas orações? 2, tá? Porque são 2 locuções, ó. Estou falando, estou conversando. Mesmo que eu tenha 4 verbos ali, né? Estou e falando, conversando, são 2 ações, só que realmente acontece de conversar e falar. Então, 2 orações, tá bom? Beleza. Agora, surge um outro conceito que é bem relevante aqui, que é o tal do período. O que é período para análise sintática, gente? O período é o enunciado com sentido completo e é o enunciado que vai da letra maiúscula a uma pausa longa. O que significa isso? Que começou na letra maiúscula o texto até a pausa longa, gente, ela é sinalizada por ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências. Então, da letra maiúscula até um desses sinais de pontuação fecha um período, tá? Que é esse enunciado com sentido completo, que pode ser composto por uma oração ou mais de uma oração, tá? Então, o período ele pode ser simples, quando ele é composto por uma oração somente, que nós chamamos de oração absoluta. No caso, a Maria comprou, eu tenho um período, ó, começou na letra maiúscula e foi até a pausa longa marcada pelo ponto final, isso é um período. E é um período simples, porque eu só tenho um verbo, ó, só tenho uma oração, comprou. Uma oração que nós materializamos, classificamos como oração absoluta. E o período ele também pode ser composto, quando ele tem mais de uma oração na sua organização, ó. Aqui eu tenho Maria comprou um carro e verificou que foi enganada. Então, ó,
letra maiúscula, a pausa longa. Mas, ó, eu tenho comprou um carro, uma oração. Verificou que foi enganada. Outra oração. Foi enganada, outra oração ainda, né? Então, eu tenho várias estruturas aqui. Então, isso é um período composto, tá bom? Período composto. Período, então, gente, letra maiúscula, pausa longa. Simples, com uma oração, composto com mais de uma oração. Ah, professora, eu pensava sempre que oração é aquela que eu fazia antes da prova para dar tudo certo. É também, né, gente? Mas em contextos diferentes, com significados diferentes. Inclusive, é super válido, né? Orar realmente. Recomendo, muda a vida, hein? Faz muita diferença. Vamos lá então, meus queridos. O período, ele pode ser composto por coordenação ou ele pode ser composto por subordinação, ele pode ser misto. Quando é que um período é composto por coordenação? Quando ele tem dentro dele orações que são sintaticamente independentes. O que significa ser uma oração sintaticamente independente? Que ela não precisa da outra parte para ter os seus elementos que são essenciais. Quais que são os elementos essenciais? Sujeito e predicado, basicamente, tá? Então, orações sintaticamente independentes. Olha o exemplo. João mergulhou no rio e salvou 6 pessoas. Gente, eu posso dividir aqui, ó, o período, que onde é que acontece a divisão, prof? Antes da conjunção, tá, gente? Ó, o eu já ensinei, já trabalhei com vocês, que é uma conjunção. Aqui tá o período, ó, de João até pessoas, então letra maiúscula, ponto final, eu tenho mergulhou e eu tenho salvou. Então, uma oração, duas orações. É um período composto. E ele está unido pela conjunção e. Eu posso tranquilamente dizer João mergulhou no rio. Quem mergulhou? João. O que fez? João mergulhou no rio. Pronto. Tem sentido completo. Então, significa que a próxima oração ela só veio para dizer algo a mais sobre João. João mergulhou no rio e salvou 6 pessoas. E a mesma coisa, salvou 6 pessoas, também poderia ser dito separadamente. Salvou 6 pessoas. Quem salvou? Ele ou ela, sujeito oculto marcado pela desinência verbal. Porque ó, salvou está classificado, está conjugado na terceira pessoa do singular. Quem salvou? Ele ou ela, e o que salvou? 6 pessoas. Então, são orações independentes. Eu consigo identificar o sujeito e predicado dentro delas. Por isso que eu digo que esse período é um período coordenado, porque as orações elas conseguem existir isoladamente. Agora, em um período composto por subordinação, nós teremos uma oração que será a principal, que vai exigir um complemento, porque ela não vai estar completa, e uma oração subordinada que vai completar o sentido da oração principal. Elas são sintaticamente dependentes. Olha o exemplo aqui, ó. É lamentável que tenham acabado com as 7 quedas. Gente, começou aqui, terminou aqui o nosso período. Eu tenho aqui o verbo é, né, forma do verbo ser. É lamentável que tenham acabado. E aqui eu tenho estrutura de locução. Tenho 2 orações dentro desse período, é um período composto. Agora, quem é que funciona como conjunção aqui? É a palavra que é uma palavra que tem múltiplas possibilidades de classificações morfológicas. Lembram que eu já falei isso com vocês, né? De classificação morfológica. Faço o corte aqui, gente. Se eu paro em é lamentável, fica com sentido? É lamentável. Você vai me perguntar, é lamentável o quê? É lamentável que tenham acabado com as 7 quedas. Então, é lamentável isso. Beleza, então essa outra oração aqui, ela completa o sentido da primeira. Então, aqui nós temos uma relação de subordinação dentro desse período. Ou ainda o período pode ser misto, tá, meus queridos? Misto quando? Quando nós temos tanto orações coordenadas quanto orações subordinadas nele. Olha lá, a professora corrigiu a prova e ajudou os alunos que estavam com dificuldade. Então, ó, eu tenho aqui o começo do período, né? Tenho corrigiu, que é uma oração, ajudou, que é outra oração, os alunos que estavam, outra oração. Observe, a professora corrigiu as provas e ajudou os alunos. Beleza. Ajudou os alunos que estavam com mais dificuldade. Aqui estavam com mais dificuldade só faz sentido se está conectada à parte alunos. Ou seja, aqui eu tenho oração subordinada e aqui eu tenho 2 orações que são coordenadas. Então, isso aqui é um período misto, tá bom? Como dividir o período, então? Como dividir o período? Finalizando aqui, fechando tudo isso que a prof destacou. Primeiro, sublinhe os verbos e locuções, identifique os verbos e as locuções verbais. Daí a importância de você dominar classe gramatical verbo. Destaque as conjunções e os pronomes relativos. Nesse caso aqui, ó, o que estavam com mais dificuldade, os alunos os quais estavam com mais dificuldade. Então, aqui, quem funciona como conector é o pronome relativo, tá? Agora, aqui antes, o que era conjunção integrante? É lamentável, isso, tá? Quando o que
ele une orações que dependem uma da outra, né? Complemento o sentido da primeira parte. Você consegue substituir tudo que ele inicia por isso, significa que ele é conjunção integrante, tá? Se ele complementa o sentido de um verbo da anterior, tá? Ou uma estrutura como aquela ali é lamentável, é preciso, é necessário, ele tem função de conjunção integrante, tá? Agora, quando ele ocupa o lugar do referente, como no caso ali os alunos, né? Os alunos os quais estavam com dificuldade, daí ele é pronome relativo e você vai usar aquele macete do o qual, a qual, os quais, as quais. Beleza? Tá, vamos lá então. Identificar, sublinhar os verbos e locuções, fazer a contagem. Daí, na sequência, destacar as conjunções e os pronomes relativos para observar onde é que termina cada uma das orações e onde é que começa. Observar se existem orações separadas por ponto e vírgula, vírgula ou dois pontos, porque às vezes pode acontecer isso, não tem a conjunção ou o pronome relativo, que são elementos que podem unir as orações, mas no lugar tem um sinal de pontuação, então também tem a passagem, né? E depois traçar uma barra antes das conjunções, dos pronomes relativos e dos sinais de pontuação. Então, olha lá. Desvia com habilidade de bancos submersos de areia. Ó, aqui a vírgula está separando, ó. Desvia, sobe o lago até as últimas ilhas desertas. E, volta e meia, leva sua lancha a um trecho de águas bem mansas, onde galhos secos e retorcidos de árvores mortas ainda afloram a superfície. Então, aqui, ó, é a vírgula que está separando uma da outra, ó. Então, barrinha aqui para separar. Período composto, né, por várias orações. Depois, e volta e meia leva sua lancha. Aqui nós temos a conjunção, né? Águas bem mansas, onde galhos retorcidos de árvores mortas ainda afloram a superfície. Na qual, né, galhos secos e retorcidos de árvores mortas ainda afloram a superfície. Então, identifica dessa maneira, tá, gente? Vai riscando os conectores, vai riscando os verbos e fazendo a barra antes do sinal de pontuação e dos conectores, ok? Beleza, isso conhecimentos, conceitos bem gerais. Agora, para nós finalizarmos, a prof vai pincelar aqui com vocês o que será o assunto mais detalhado e que a prof vai trabalhar com vocês mais detalhadamente e de maneira mais aprofundada nos próximos blocos, tá? Sobre análise sintática. Você observou que a prof disse assim, ó, que na parte da morfologia nós classificamos a palavra como substantivo, como verbo, pronome, advérbio, né? E por aí vai. E aqui na parte da análise sintática nós classificamos como termos sintáticos as mesmas palavras. Então, a mesma palavra que é um substantivo, ela vai assumir uma classificação na parte da análise sintática. A mesma palavra que é um verbo também vai fazer parte de um termo da análise sintática. Quais são esses termos? Depois eu quero falar sobre essa caneca, gente, que provavelmente você fala, nossa, prof, você acha tanto que tem uma caneca com ela. Não foi. Eu ganhei de presente, gente, dos meus alunos de espanhol. Daí eles escreveram aqui atrás, ó, Mejor maestra del mundo. E daí eu amo demais usar sempre essa caneca aqui. Porque eu lembro deles e de como foi especial dar as aulas lá para eles. Ok. Vamos lá, então. Termos da oração. Quem são esses termos, né? Nós vamos dividir, gente, primeiro de tudo, os termos nas seguintes categorias. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Prof, qual que é a diferença entre cada um deles? Gente, os termos que são essenciais são aqueles que precisam estar em todas as orações. São eles sujeito, sujeito e predicado. Gente, a gramática tem até uma classificação chamada sujeito inexistente, ou seja, até quando o sujeito não existe, ele está ali. Tem uma classificação para. São algumas situações, né, que eu quero trabalhar com vocês depois, mas existe, tá? Então, essenciais, sujeito e predicado. Os termos, meus queridos, que são chamados integrantes, são aqueles que complementam o sentido. Então, dentro dos integrantes, nós vamos ter os objetos, objeto direto, objeto indireto, que vão complementar o sentido do verbo, que às vezes eles estão e às vezes não estão. O complemento nominal, tá? E os acessórios são aqueles que vão aparecer para dizer algo a mais. É como se você pensasse na nossa situação, quando nós saímos de casa todos os dias. O que é essencial? Você precisa sair com vestido. Você precisa sair vestido. Porque, do contrário, vai cometer um crime contra o poder e será preso. Ok? Então, é essencial a sua roupa. O que integra você? No meu caso, eu não nasci usando óculos, mas precisei no decorrer da minha vida, porque, né, fui perdendo aí a visão. Ok? Então, isso me integra agora também. Mas, às vezes, em alguns momentos, eu não preciso usar.
porque eu consigo enxergar, ok? Então, esse aqui já seria um termo que é integrante. E o termo que é acessório, ó, esse aqui tanto faz a prof sair com ou sem. Eu uso brincos, a gargantilha, né? O anel aqui embaixo, a aliança já não é tanto assim não, né? Já integra, já. Não vem com essa não, né? Mas tá, vamos pensar no anel, né? Que está aqui abaixo. Como algo que diz a mais sobre mim. Mas não que ele é necessário realmente estar ali, que ele complementa. Se eu sair sem, em uma situação ou outra, vai estar ok. É óbvio que há situações, né, assim, mais formais que você precisa estar com certo, né, tipo de acessório, com certo tipo de investimento, porque senão você fica deslocado. Mas de qualquer modo, você pode continuar lá no espaço. Muitas vezes acontece isso, né? Você aproveita igual como todos que estão chiques, né? Então é isso. Essa é a ideia, tá? Essencial, sujeito predicado, sempre precisa estar, porque o sujeito, gente, é aquele que pratica a ação ou aquele sobre o qual se faz a declaração. Então, em ela é bonita, ela é o sujeito. Predicado é o que foi falado sobre ela. Bonita? É bonita. Isso é o predicado, tá? Os integrantes são os complementos e os acessórios são os adjuntos, adjuntos adnominais, adjuntos adverbiais, o aposto. Depois, ainda temos o vocativo, que também é um termo que fica ali como independente, né? Do elemento, tá? Então, os termos, eles se dividem dessa maneira. Termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. E nos próximos blocos, vocês vão estudar comigo detalhadamente cada um desses dos termos que estão dentro dessa grande classificação, dos essenciais, dos integrantes e dos acessórios. Vai aprofundar a nossa conversa um pouquinho, tá bom? Espero vocês, então, nos nossos próximos encontros. Beijos e até!